gostaria de expor para vocês a realidade de uma forma mais positiva. Não a doença, mas o estado de saúde. Porque se nós queremos falar da cura das nossas doenças espirituais, nós precisamos saber qual é o nosso estado de saúde. E como é que nós vamos falar deste estado de saúde? Nós pretendemos falar do estado de saúde a partir das virtudes. As virtudes cardeais e as virtudes teologais. Serão 7 palestras, 7 virtudes. 4 cardeais e 3 teologais. Mas antes de eu iniciar a falar das virtudes, eu precisaria explicar para vocês o que é uma virtude, porque é uma coisa que saiu da moda, ninguém fala mais de virtude, né? Ninguém fala mais disso. E para nós, virtude é algo que está ligado muito com um heroísmo, quem sabe assim, uma moralidade férrea. Um homem virtuoso é um homem fora do normal, é um homem excepcional. Exatamente o contrário. Virtude, o homem virtuoso é o homem como Deus o pensou. É o estado de saúde. Exatamente isto. O estado de saúde. É importante que, ao iniciar este aprofundamento, nós nos demos conta do seguinte mistério. Nós, eu e você, nós nunca, atenção, nós nunca vimos um homem, nós nunca vimos uma mulher inteiro na nossa vida. Nós somos pecadores, filhos de pecadores, netos de pecadores, e para nós, o que é o ser humano saudável é uma novidade, nós nunca vimos isto. Nós nunca nos encontramos assim, de carne e osso, com uma pessoa sadia. Isso nunca aconteceu. Claro que nós já nos encontramos com uma pessoa sadia, com nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, é um verdadeiro encontro. Mas você entende o que eu estou dizendo? Nunca nos encontramos assim de carne e osso, normalmente no convívio do dia a dia, vendo as reações, compreendendo, olhando para a pessoa, vendo o que é realmente ser gente, ser humano. O Concílio Vaticano II nos diz uma realidade que para nós pode parecer estranha, mas é a pura verdade. Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Que Jesus Cristo revelasse Deus ao homem, isso para nós não soaria estranho. Jesus é o revelador do Pai. É Ele quem vem nos contar quem é Deus. São João diz isto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está junto de Deus, foi Ele quem nos deu a revelar, que nos deu a conhecer quem é o Pai. Isso para nós não nos espanta. Mas que o concílio diga que Jesus revela a nós, pessoas humanas, o que é um ser humano, isso para nós soa estranho. Eu não preciso que Jesus venha ensinar para mim o que é ser gente. Claro que precisamos. É claro que precisamos, porque nós nunca vimos um ser humano. Fazendo uma comparação, vocês imaginem que nós fôssemos todos albinos, não é? Sabe o que é? Uma pessoa albina, que não tem pigmentação na pele. Imagine que nós fôssemos uma colônia de albinos e nunca tivéssemos visto uma pessoa com coloração na pele. De repente chega alguém com a pele que tem cor. Nós olharíamos para aquela pessoa estranhamente e diríamos: um anormal, né?
coitado, como será triste ser desse jeito, não é estranho? Por quê? Porque sendo nós albinos, nós não conhecemos o que é uma pessoa que não tem o problema do albinismo. Assim também, sendo nós pecadores, nós nunca vimos uma pessoa sadia. O que nós vemos ao nosso redor é sempre pedaço de gente. Nós somos sempre pessoas que, por mais santos que nós sejamos, infelizmente estamos marcados pelo pecado. Nós somos um campo de batalha. Deus nos pensou de um jeito, mas existe uma espécie de lei da gravidade que nos puxa para baixo e faz com que a gente toda hora esteja tendendo para baixo. Então, o que é a virtude? A virtude não é um heroísmo, mas é ser o que nós somos chamados a ser. Ser aquilo que Deus sonhou para nós. Então nós iremos olhar para 7 virtudes, 7 realidades da pessoa sadia como Deus a sonhou. Em outras palavras, nós vamos de alguma forma nesses dias olhar para Jesus. Nós vamos olhar para este homem sadio, como Deus o pensou. Nesses aspectos de virtudes. Digo já desde o início que nem todas as virtudes estão no mesmo nível e nem todas são uma dinâmica igual. Em primeiro lugar, nós temos essa divisão inicial. Existem 3 virtudes teologais e 3 virtudes cardeais. Qual é a diferença? Bom, as virtudes teologais, assim, para ser bem breve, depois nós vamos analisar isso de forma mais próxima. As virtudes teologais são um dom de Deus. Por isso, tem a Deus como fonte e origem, e ao mesmo tempo tem Deus como objeto. Isso quer dizer que a verdadeira fé, nós temos fé que vem de Deus e volta para Deus. Nós cremos em Deus, mas cremos em Deus porque Deus nos dá a graça de crer. A esperança também. Se é verdadeira esperança, nós recebemos de Deus a esperança. Ele quem fundamenta a nossa esperança e ao mesmo tempo Ele é o objeto de nossa esperança. É nele que nós esperamos. E o amor também. Nós recebemos dele o amor consiste nisso, ele nos amou por primeiro, e depois nós temos em Deus o objeto deste amor. Virtudes teologais. E as outras virtudes, as virtudes cardeais? As virtudes cardeais são virtudes humanas. Isso quer dizer o seguinte, não é que essas outras sejam desumanas, não é isso, é que estas outras realizam o ser humano como Deus o sonhou, mas elas têm em Deus o início e em Deus a finalidade. Enquanto as virtudes humanas, as virtudes cardeais, elas têm, na verdade, um substrato que podemos olhar para nós mesmos e ver que não é necessária uma intervenção divina sobrenatural, mas que, sustentado pela própria natureza, elas podem acontecer. Quais são essas virtudes? A virtude da prudência, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza e a virtude da justiça. Vamos ver cada uma delas a seu tempo. Agora, gostaria de falar da virtude da temperança. O que é a virtude da temperança?
A própria palavra temperança parece que já não diz mais nada para nós. Mas ela vem de tempero. O que é um tempero? Quando a gente fala do clima de São Paulo, o pessoal diz, é um clima temperado. O que é clima temperado? Não é? Que não está muito nos extremos. Não é excessivamente frio, mas também, normalmente, não é excessivamente calor. Tempero quer dizer essa moderação. Quando você vai temperar a comida, você não quer pôr açúcar demais, você não quer pôr sal demais. Você quer pôr o justo. Tempero quer dizer isso, uma realidade equilibrada, uma temperança. É importante nós entendermos que o homem, o ser humano, precisa de um equilíbrio para ser humano. Vejam como Jesus é exemplo de equilíbrio, de temperança. Ao mesmo tempo que ele jejua no deserto, ele também sabe ir às bodas de Caná, participar das núpcias, transformar a água em vinho e fazer festa. Temperança. Um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas como é que deve acontecer essa temperança depois na prática? Querem ver? Por que a gente come comida? Bom, a gente come para manter a vida, não é isso? Nós precisamos manter a vida. Se você parar de comer, você morre. Se você parar de beber, você morre. Exatamente aí é que acontece o problema espiritual. A gula. Você de forma destemperada, come até explodir. Se não até explodir, pelo menos até entupir as veias e morrer de ataque cardíaco. Ou quem sabe até estragar o próprio fígado. E não somente as consequências físicas, porque a gula não tem só consequências físicas, mas as consequências espirituais da gula. Comer é onde brota a vida do ser humano, mas ali parece que tem um problema. O sexo é onde brota a vida da humanidade, da espécie humana. Assim como se você parar de se alimentar, você vai morrer. Se a humanidade inteira decidir parar de ter relações sexuais, a espécie humana vai se extinguir. É dali que brota a vida da espécie humana. Mas exatamente onde está a vida, ali se instaura uma espécie de lei da morte. E então o ser humano quer praticar sexo, e isso só traz o quê? Morte. O sexo desregrado traz morte. Eu me alimentar de forma desregrada, eu morro fisicamente. Se eu fizer sexo de forma desregrada, eu também morro fisicamente. Estão aí as doenças, não é? Para mostrar isso. Mas não é só um problema físico, é um problema espiritual também. Se eu comer de forma desregrada ou fizer sexo de forma desregrada, um salário de morte vai sendo pago no meu coração. Eu pago um salário de morte no meu coração que foi feito para desejar a Deus. Eu cada vez mais vou perdendo a capacidade de desejar e de desejar de forma correta. Então vejam que o ser humano
necessita de tempero. Isso quer dizer assim, como um carro tem acelerador, ele também precisa ter um freio. Não adianta você fazer um carro sem freio, como também não adianta fazer um carro sem acelerador. As duas coisas devem estar no carro, e você, que é o condutor do carro, deve temperar o acelerador e o freio para que não haja um desastre. Parece estranho que a igreja nos peça o jejum. Parece estranho que a igreja nos peça a abstinência sexual. E a igreja pede isso para todo mundo, inclusive para os casados, hein? Que é isso, padre? Que é isso? Agora eu vou ficar proibido de fazer sexo? Não. A igreja não proíbe você de fazer sexo, não é esse o problema? O problema é o seguinte: já ouviram falar de planejamento familiar? Já ouviram falar de planejamento familiar? Calcular quantos filhos você quer ter? Muito bem. Eu conheço um método infalível de planejamento familiar: não ter relações sexuais. É infalível. Quando você não tem relações sexuais, os filhos não nascem, sabia disso? Acontece que nós somos tomados pela compulsão sexual e tomados pela compulsão de comer, comer, beber, 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 comer, 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 ter relações, ter relações, ter relações. É esse destempero. Destempero. Gente, é necessário ter períodos de abstinência, não é? Hoje em dia a gente chega e fala para os solteiros: olha, não tenha relação sexual, meu filho, não tenha relação sexual, minha filha. Ah, quem que consegue isso, pelo amor de Deus? Antigamente a igreja, sem problema nenhum, pedia para as pessoas: olha, vamos ficar toda a quaresma sem comer carne. Carnaval era isso. Carne vale. Tchau, carne. Até a Semana Santa. Até domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa a gente volta a comer carne. Todo mundo ficava os 40 dias da quaresma sem comer carne, e eu não tenho notícia de que alguém tenha morrido. Não tenho notícia. E não somente isso. Era tradição, não se espante não, mas eu vou dizer, né? Era tradição no início, não é? Há muito tempo atrás, era tradição que até mesmo os casais se abstivessem das relações sexuais durante o tempo da quaresma. Experimenta falar isso hoje. Não, quem que consegue? Isso é como ficar sem respirar. Isso é o sinal da nossa doença espiritual, é a situação que nós estamos. Vejam, eu não estou dizendo aqui que de repente, agora do dia para a noite, nós vamos voltar a essas práticas e a estes costumes e impor isso a todo mundo. Eu não estou dizendo nada, eu só estou diagnosticando uma situação. A situação de destempero, de falta de temperança. Gente, não precisa ser padre, não precisa ser diretor espiritual, não precisa ser conselheiro espiritual para você saber que moderação nas coisas faz bem. Até os médicos já descobriram isso. Outro dia fui visitar uma pessoa que está fazendo dieta. Por receita médica, ela está há 30 dias sem comer uma série de alimentos. Eu disse: minha filha, o que é que você está podendo comer? Ah, olha aqui, padre. Foi lá na cozinha, pegou a lista de coisas que ela está proibida de comer. Uma página. O que é que sobrou? O que é que sobrou para você comer? Mas está lá. A própria ciência médica mostra, é da natureza humana por um limite. Porque, gente, nós não somos animais irracionais. Nós somos seres humanos. Olha só, Deus, quando fez as suas criaturas,
fez essas criaturas com limites que não precisam ser racionais. Por exemplo, alguns mamíferos já têm um limite na relação sexual, que é o período da fertilidade do cio, que a gente chama, não é? Aquele é o limite. É o limite daqueles animais. Fora daquele período não fazem. Pronto, limitou. Agora, Deus não deu isso para o ser humano. Por quê? Porque deu ao ser humano a razão, o juízo. Usa a cabeça, mané. Mas não. Nós somos tomados por uma espécie de loucura, uma compulsão. Sexo, 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 sexo. Veja, nunca na história do Brasil se praticou tanto sexo livre como agora. E nunca as pessoas foram tão infelizes. As clínicas dos psicólogos e psiquiatras estão cheias de gente. Todo mundo fazendo todo o sexo que quer. E, no entanto, a felicidade não veio, né? Por quê? Destempero. Tem alguma coisa errada com a nossa saúde espiritual? O homem saudável, o ser humano saudável, olhemos para Jesus. Que coisa maravilhosa é você saber comer um prato de comida em ação de graças, sem compulsão, sem sofreguidão. Que coisa maravilhosa deve ser, sei disso pelos casais, que graças a Deus eu atendo santamente, em confissões, em direção espiritual. Que maravilha deve ser um casal que faz da sua vida sexual um verdadeiro sacramento do amor e da presença de Deus. Esse é o estado de saúde. Esta é a realidade do estado de saúde. Agora, infelizmente, claro, nós temos a situação do pecado. Temos a situação da doença. No livro Olhar que Cura, nesse livro, eu estou abordando a questão das doenças espirituais e duas doenças que são tratadas nesse primeiro volume, a doença da gula e a doença da luxúria. Elas têm como cura essa virtude, a virtude da temperança. Então a tarefa de casa para você, tá, é ler o livro. Eu aqui não vou me deter tanto na questão da temperança, nessa virtude da temperança, porque eu acho que esta é uma tecla na qual já se bateu bastante. As próprias palestras no site falam isso em abundância. Você pode acessar o site. Quem não conhece o site, não é? Fica sabendo que existe um site com essas palestras em áudio. Basta baixar, você ouve no MP3, copia no CD, põe no MP3, faz alguma coisa. Se você não entende nada de internet, pede para o seu neto de 8 anos de idade que ele entende tudo. Viu? Então, vai lá no site www.padrepauloricardo.org. Quem não pôde anotar, está na orelha do livro, está lá escrito o endereço. E baixe as palestras sobre a luxúria, baixe as palestras sobre a gula e a terapia da luxúria, a terapia da gula. Ok? Agora, o que nós iremos fazer é a parte mais importante. Estamos celebrando a Santa Missa. E o que vai acontecer, o que está acontecendo, é muito mais importante aquilo que nós não vemos, o invisível, do que aquilo que nós vemos.
É muito importante nós nos darmos conta de que quando nós nos apresentamos na Santa Missa para participar do divino e santo sacrifício eucarístico, nós nos apresentemos à celebração eucarística com a disposição de nos unirmos ao sacrifício de Jesus. Isto é o remédio de todos os remédios espirituais. O que é participar ativamente da Santa Missa? Permitam que eu gaste um tempo explicando isso que nós iremos fazer aqui. O Concílio Vaticano II disse que os fiéis devem participar ativamente da Santa Missa. E aí o pessoal interpreta que ativamente quer dizer o seguinte: vamos fazer um balé, uma dança, um jogral. Aí o pessoal dá cambalhotas, né, no banco. O que é que você está fazendo, se agitando aí, meu filho? Eu estou participando ativamente da Santa Missa. Não é isso. Você não entendeu nada de missa, mané. Não entendeu nada de missa. A missa não é um jogral, a missa não é uma dança, a missa não é um ritual pedagógico, a missa não é nada disso. A missa é o mistério pascal, é o mistério de paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nisto que nós precisamos participar ativamente, e isso nos cura. Esta é a cura. O que significa isto? Você certamente já assistiu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Acho que todo mundo já assistiu aqui, né? Não é verdade? Então, quem não assistiu, assista, vale a pena. Vale muito a pena. Diante daquelas cenas, você que já esteve na Santa Missa, já participou da Santa Missa, você pode dizer: eu estive lá. Eu estive lá quando Jesus era açoitado, porque eu participei da Santa Missa. Eu estive lá quando Jesus crucificado pedia e orava insistentemente, como diz o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas no grego, ele usa um tempo verbal de insistência, de repetição. Jesus ia dizendo e dizendo e repetindo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E o Mel Gibson pôs isso de forma extraordinária no filme. Ele pedia insistentemente, ele repetia: Pai, perdoa, perdoa, Pai. Pai, perdoa, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eu estava lá. Eu estava lá quando o soldado ergueu o martelo para bater no cravo. Eu estava lá quando o soldado o feriu com a lança. Participar do santo sacrifício eucarístico, mais do que estar lá, participar, tomar parte. O que é participar da missa? 3 verbos. Vejam, isso daqui faz parte do aprofundamento de cura das doenças espirituais. Tá? Isto é cura, cura. 3 verbos para participar da missa. Vamos gravar esses 3 verbos. Oferecer, suplicar e comungar. Quais são os 3 verbos? Oferecer, suplicar e comungar. Oferecer. No ofertório, na preparação das ofertas, nós iremos agora oferecer com Cristo.
Com Cristo, nós iremos oferecer nossas vidas. Na patena agora, coloque aquilo que tira o seu sono, que inquieta o seu coração, que preocupa você. Na patena, ofereça. Você está preocupado com o quê? Preocupada com o seu filho, seu marido, sua esposa? Com quem? Qual é a sua inquietação? São as dívidas? É a conta de luz? É a doença? É a sua vida afetiva? Ofereça. Entregue. Entregue. E este oferecer não é uma realidade romântica, não, é um oferecer com Cristo. No Horto das Oliveiras, se nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, suou sangue no Horto das Oliveiras, se Ele agonizou, a palavra agonizar, agon quer dizer luta, se Ele lutou para oferecer, quem sou eu para querer oferecer assim, sem mais nem menos, sem derramar uma gota de suor? Ofereça. Oferecer com Ele. Mas eu não tenho forças, meu Deus. Ele tem forças por você. Suplique a Jesus, que já sofreu estas dores do parto, que Ele venha ser a força de você oferecer sua vida. Que sofrimento deve ter sido para nosso Senhor? Olhar o grande sacrifício que Ele deveria oferecer na cruz e saber da nossa indiferença. Sentir-se derramado inutilmente. Sentir-se vida perdida inutilmente. Sim, inutilmente, porque nós não damos valor. Nós não damos valor. Não é só o mundo lá fora que não dá valor. Com que falta de piedade, com que falta de devoção, com que falta de espírito de participação nós participamos da Santa Missa. Meus irmãos, primeiro verbo, oferecer. Pegue sua miséria e coloque no altar, na patena. Segundo verbo, qual é? Suplicar. Esta miséria que está na patena, não é xingamento, não estou ofendendo a Eucaristia, não, porque pão é miséria, vinho é miséria, é frágil. Essa miséria que está na patena, nós suplicamos o Espírito Santo para que Ele venha e transforme, divinize, faça com que seja Deus, faça com que a miséria seja divina. Meu irmão, minha irmã, coloque, ofereça a Deus sua miséria e suplique o Espírito Santo para que venha sobre esta miséria. Peça. Isto é participar ativamente da Santa Missa. Você não precisa fazer coreografia para fazer isso. No silêncio do seu lugar, no seu coração, viva o drama eucarístico. Viva essa realidade dramática da miséria que se entrega, que se oferece, e da súplica incessante da igreja. A súplica do Filho, a súplica dos santos, a súplica dos anjos, a súplica da igreja inteira, a súplica das almas que padecem no purgatório. Em toda missa, por mais que seja um padre sozinho que celebra, a igreja inteira suplica. Não existe solidão na missa.
Nós não enxergamos aqui, gente, mas miríades e miríades de anjos estão aqui para suplicar conosco. Oferecer, suplicar, comungar. A miséria oferecida, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado, agora divinizada, nós recebemos e comungamos para que nesta comunhão com Deus, neste abraço de unidade com Deus, nós vivamos aquilo que Deus tem preparado para nós no céu. Isto é a Eucaristia. E esta é a cura de todas as nossas doenças espirituais. Participar ativamente da missa é o princípio do nosso curso de terapia das doenças espirituais. É verdadeiro princípio. Esta é a participação ativa. Não se esqueça nunca desses 3 verbos na missa: oferecer, suplicar, comungar. Mesmo que você não possa, por alguma razão, comungar, chupou um picolé antes da missa, não deu o prazo do jejum eucarístico, você não pode comungar, comungue espiritualmente. Mas se una, participe ativamente do santo sacrifício. É assim que acontece paixão, morte e ressurreição.